Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês todo o meu processo de leitura de um livro que eu tô esperando há quase 10 anos. Finalmente a gente tem Percy Jackson de volta, porque o tio Rick liberou mais uma história pra gente. Esse aqui é o Percy Jackson dos Olimpianos, o Cálice dos Deuses, e eu comprei um pouco depois do lançamento. É um livro bem curtinho, eu já comecei a leitura, mas eu li assim 30 páginas, só para comentar com vocês aqui sobre o início desse livro. Eu já comecei adorando o início, ele já tem diversas referências às outras aventuras do Percy, da Annabeth e do Groover, e aqui a gente vai ver como é que eles estão tempos depois, chegando na idade de ir para a faculdade, e é sobre isso que vai se tratar essa sexta história, né? Aqui o Percy ele já tá saindo do último ano do colégio e ele precisa de algumas cartas de recomendações para ele conseguir ingressar na faculdade, que a Annabeth também vai entrar, porque o sonho deles é fazer a faculdade juntos, né? E ele vai precisar de 3 cartas de recomendações de deuses. E Poseidon chama ele, dá uma dica para ele e fala: olha, eu tentei de tudo, mas Zeus não quer. Ele quer que você encontre as 3 cartas aí. Por mim, você nem precisa, você salvou o mundo aí pra gente diversas vezes, mas você vai precisar dessas 3 cartas de recomendações se você quiser entrar na faculdade. E aí então Percy vai ter que receber 3 missões de deuses diferentes. Ele não pode simplesmente ir lá e pedir uma carta de recomendação para alguém, mas ele vai ter que receber 3 missões diferentes de deuses diferentes. E nesse primeiro livro ele vai precisar salvar, resgatar e buscar um cálice que pode transformar pessoas em imortais, se você simplesmente bebe alguma coisa desse cálice. E é sobre isso que vai se tratar essa primeira aventura. Eu já gostei bastante desse início. O Rick Riordan tem essa escrita que me transporta, sabe? Que eu fico super presa na história. Foi muito legal ver o Percy novamente aí na ativa. Eu reli recentemente a primeira série do Percy Jackson. É muito interessante se você reler a primeira série. Na verdade, você deveria reler Os Heróis do Olimpo também, para conseguir ler esse daqui, porque tem diversas referências. Eu li Os Heróis do Olimpo há muito tempo atrás, mas eu acabei relendo Percy Jackson e os Olimpianos recentemente, então tem bastante coisa fresca, mas ele ainda tem referência ao que acontece nos Heróis do Olimpo, e de acordo com o próprio livro aqui, esse livro aqui se passa entre os acontecimentos da série Os Heróis do Olimpo e as Provações de Apolo, então você precisa ler os outros livros para conseguir se situar no que está acontecendo aqui, porque realmente tem muita referência já nessas 30 primeiras páginas. Tem muita referência às histórias anteriores do Percy com o trio que a gente gosta tanto, sabe? Então estou ansiosa para saber quais personagens eu vou ver novamente nesse livro aqui, ansiosa para saber como vai ser essa aventura, e eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso nesse vídeo.
Bom, cheguei na metade do livro, eu tô aí na página 126, é quase metade, né? O livro tem umas 260 páginas e eu estou gostando bastante da história. É mais uma história infanto-juvenil, né? Por mais que o Percy agora esteja mais velho, ele ainda é, tipo, um adolescente, ele tá saindo da adolescência, mas aqui é um fanservice gigantesco, gente, e eu tô amando. O Rick, ele traz o personagem, o Percy com a Annabeth de uma maneira incrível, o Percy com o Groover também, a relação dos dois, muito legal de acompanhar. Até com os outros deuses, né? Aqui aparecem outros deuses que a gente ainda não conhecia, bem como deuses que a gente já tinha visto em outras histórias. Então, eu tô gostando bastante da experiência. A escrita do Rick ainda me transporta, né, para esse universo maravilhoso. Percy Jackson é uma das minhas séries favoritas da vida e eu estou gostando muito. A gente tem uma aventura muito gostosa de acompanhar. Por mais que seja mais simples, né? Pelo menos eu tô enxergando que é mais simples, né? Uma aventura mais tranquila, né? Até pelo objetivo principal, que são as cartas de recomendações, né? Ele não tem que salvar o mundo, né? Não tem nenhum titã ou, enfim, qualquer outra coisa super poderosa querendo destruir a humanidade. Mas por mais que seja uma coisa mais simples, é muito legal ainda ver a relação dos três, ver o quanto os três são super amigos e dá a impressão mesmo, como até em um momento o Groover fala, tipo, eles estão relembrando os velhos tempos, entendeu? Então eles querem sair nessa missão juntos, os três, justamente para lembrar a primeira missão que eles tiveram, né? De vida e morte, enfim. Eu tô curtindo bastante essa relação ainda dos personagens que eu gosto tanto. E também da história, que por mais, como eu falei, por mais que seja uma história mais tranquila do que eu sentia lendo as outras, né? Porque eu não sinto que aqui tem alguma coisa, como se eles estivessem correndo perigo real, como era nas outras histórias, né? Nas outras séries. Mas esse daqui traz uma coisa mais tranquila e realmente com várias coisas pro fã, assim, sabe? Pro fã relembrar, pro fã sentir. A relação do Percy e Annabeth nesse livro tá assim maravilhosa, tem diversas cenas fofinhas, e então eu tô gostando bastante. E realmente é um livro pro fã do universo, para aquele que já tá acompanhando a série já tem algum tempo, para aquele que lê os outros livros. Então, enfim, estou adorando, espero gostar até o final e vamos ver como é que essa história vai terminar e como é que ela vai seguir daqui pra frente. Finalizei a leitura de O Cálice dos Deuses e eu vim aqui para comentar com vocês um pouquinho aí das minhas considerações finais a respeito desse livro que eu estava tão ansiosa para ler. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai ter uma nova trilogia do Rick Riordan no universo de Percy Jackson. Aqui a gente tem os nossos três protagonistas maravilhosos, o Percy, a Annabeth e o Groover, se reunindo de novo para fazer mais uma missão para ajudar o Percy a conseguir uma carta de recomendação para a faculdade. Eu confesso que eu esperava uma aventura um pouco maior, como se eu tivesse um pouco com medo de perder os personagens. Isso acontecia bastante nos outros livros da série, nesse daqui eu não senti esse medo de que alguma coisa realmente vai acontecer de ruim com alguém, seja personagem secundário ou não. Outra coisa que eu senti falta nessa história foi das profecias. As profecias, para mim, sempre foram um dos pontos mais altos ali de Percy Jackson, de todo o universo. Eu sempre gostei muito de tentar adivinhar o significado das profecias, e nesse daqui a gente não tem. E eu também estava esperando aí um plot um pouquinho maior, mas é um livro que eu amei, eu devorei, eu li super rápido, eu me diverti, ele cumpre o seu papel. Aqui é um livro pro fã, então se você não leu os outros livros de Percy Jackson, não é interessante você começar por esse, porque ele tem muita referência a outras coisas que aconteceram, e a relação dos três personagens ali, que tá muito forte nesse livro, não vai ser tão impactante para você se você não tem essa bagagem com os personagens, lendo a série toda, né? Lendo todos os livros. A gente tem diversas cenas românticas, diversas cenas fofinhas entre o Percy e a Annabeth. E se você, assim como eu, gosta muito desse casal, você vai ali se deliciar com esses diálogos.
Também o humor do Groover tá super presente, eu dei boas gargalhadas com ele. Ele continua sendo aquele menino bode divertido que sempre foi desde o começo da série. Eu gostei muito de rever alguns personagens, embora eu tenha sentido falta de ver outros, sabe? De ter alguns cenários que eu gostava muito, ou de ter algum personagem que eu gostava muito, mas como é uma trilogia, talvez esses personagens até façam ali uma aparição nos outros livros. E é claro que já dá pra ter uma noção, por esse livro aqui, que vai ser uma trilogia, acredito eu, mais focada no trio principal. Ele trouxe realmente um fanservice nesse livro aqui, né, nessa história. A gente tem a relação dos três, a gente tem o quanto eles cresceram e o quanto isso pode ser assustador para eles, e o quanto eles vão sentir falta um do outro a partir do momento que eles forem para a faculdade ou que eles não precisarem mais ir ao acampamento, né? Porque chega uma certa idade, os meios-sangue não precisam mais frequentar o acampamento, então eles estão preparados para o mundo e tá chegando a época do Percy e da Annabeth desistirem ali, abrirem mão do acampamento para eles poderem viver as suas vidas, não é mesmo? Então a gente tem toda essa insegurança do Groover de ficar separado dos dois melhores amigos dele. A gente tem muito da relação do Percy com o Groover, do quanto os dois são realmente amigos e do quanto eles são unidos. Uma das minhas cenas favoritas nesse livro aqui foi o diálogo, foi o combate ali com o Deus da Velhice. Eu gostei muito dessa cena. Eu acho que mais uma vez o Rick Riordan conseguiu trazer um tema complexo ali, né, do medo de envelhecimento, do quanto as pessoas tentam adiar isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um diálogo que vai te fazer pensar muito, é um diálogo até que complexo também, mas ele traz esse tema de uma maneira muito leve e de uma maneira que vai fazer você falar assim, nossa, parar e pensar realmente, sabe? Na situação do Percy, o quanto o Percy é um personagem, assim, muito bem construído, ele tem uma super base e a gente já sabe o que ele vai resolver, a gente sabe que ele vai criar uma saída para conseguir... vai encontrar meios para conseguir sair da situação que ele tá. E essa cena da velhice pra mim é fantástica. Eu gostei muito também de como tá a relação do Percy com a mãe dele nesse livro e também com o marido dela, né, o padrasto dele. Eles finalmente estão felizes, dá pra ver isso através das páginas, então eu acho que esse é um livro realmente pro fã. Ele vai te trazer e vai te contar como estão alguns dos personagens que a gente tanto gosta e ao mesmo tempo trazer uma leitura uma aventura que, por mais que seja leve, ela ainda traz aquele tom Percy Jackson de ser, sabe? Parece que toda aventura narrada pelo Percy se torna uma grande aventura, entendeu? Mesmo não tendo ali momentos tão épicos, uma batalha épica ou um momento de realmente ter alguma tensão de que os personagens podem se machucar ou não. Mas eu acho que é um livro que vai agradar os fãs e eu tô ansiosa e aguardando ali os próximos 2 lançamentos. Eu espero que essa trilogia ela cresça ainda mais e que ela traga mais temas, mais temas que o Rick Riordan gosta de abordar, como por exemplo família. Como eu falei, o Percy tem uma relação muito legal com a mãe dele, mas também ele aprendeu a respeitar o pai depois de todos esses anos. Eles têm uma relação até ali que legal, que o Poseidon finalmente, né, ele tá sempre ali de olho e ele realmente admite isso, que ele tá sempre de olho no Percy, que sempre vai ser o filho dele, entendeu? Então, assim, estou ansiosa para saber o rumo que a trilogia vai tomar. Eu não sei se vão ser todos nessa pegada um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, realmente feita do autor para os fãs, mas eu espero que os próximos livros tragam personagens que eu gosto muito, né, que eu quero ver de novo, que eu quero saber como eles estão, como eles evoluíram, e que ao mesmo tempo traga uma aventura um pouco mais épica, né, um pouco mais tensa do que realmente foi essa aqui foi estilo Sessão da Tarde, sabe, mas eu me diverti bastante. Eu acho que o livro cumpriu o papel dele, que foi entregar mais uma história para os fãs, então estou super feliz por ter lido esse livro e, como eu falei, eu tô ansiosa para os próximos. Mas então é isso, essa foi a minha jornada lendo Cálice dos Deuses. Eu quero reler a segunda série agora,
Os Heróis do Olimpo, que faz muito tempo que eu li e eu não consegui ter tempo de reler antes do lançamento. Eu reli só a primeira série, mas eu quero reler a segunda para saber se eu vou gostar ainda mais dessa vez do que da primeira vez que eu li. E eu também estou ansiosa para a adaptação da Disney Plus, então nós temos aí várias coisas ainda relacionadas a Percy Jackson, essa nova trilogia, uma nova série, então é um bom ano para ser fã de Percy Jackson, vamos confessar. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários se vocês leram esse livro e se vocês também gostam de Percy Jackson. Até mais!